Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que coisa boa a gente poder estar no penúltimo culto do ano, porque o último ainda vai ser agora dia 31, não é? A gente poder estar comemorando o Natal mais uma vez, porque esse Natal que a gente está comemorando hoje, eu penso que a gente comemora o ano inteiro, em diversas ocasiões, especialmente nos momentos em que a gente se reúne aqui. Amém? Porque, na verdade, comemorar o Natal não é lembrar que Jesus nasceu simplesmente, mas é lembrar que Ele morreu por nós, que Ele deu a sua vida e nos resgatou. Amém, queridos? E isso é que faz diferença na nossa vida, não é? E nós estamos aqui porque um dia houve uma promessa que dizia que Jesus ele viria e salvaria o povo dos seus pecados, ou seja, Ele salvaria aquele que se achava perdido. E nós estávamos nessa condição, nós nos achávamos perdidos e fomos achados, amém? Amém? Você tem certeza que você foi achada ou achado pelo Senhor? Amém? Que coisa boa, né? E como é interessante, é importante, valioso a gente lembrar que essa promessa da redenção, ela tem se cumprido nas nossas vidas. E eu quero hoje compartilhar com vocês algo da palavra do Senhor que fala sobre coisas perdidas e coisas achadas. Aqui há pessoas que estavam perdidas e que foram achadas. Então nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. A gente vai ler uma das parábolas que Jesus contou, das três. A segunda que Jesus contou, que começa no versículo 8 e vai até somente o versículo 10. Amém? Quem aqui já perdeu algo de grande valor e chorou, e se entristeceu, e lamentou, e sofreu aquela perda? E depois de algum tempo você recuperou aquilo que você tinha perdido. Quem aqui já teve essa experiência? Poucos tiveram essa experiência, interessante. Você se lembra de alguma ocasião da sua vida em que você perdeu, por exemplo, a chave da sua casa? Quem se lembra? Então, eu digo que há coisas muito importantes, há coisas muito valiosas e há coisas que são menos valiosas. Uma vez eu perdi a chave da minha casa e eu fiquei uma semana procurando a chave lá de casa, quando a gente colocou aquela fechadura, eram 4 chaves e alguém disse para a gente que ela não podia ser feita, ser reproduzida por um chaveiro. Alguém disse isso, não foi? Você se lembra? Pastor. E eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei uma semana procurando aquela chave. E um dia eu estava saindo e ficava sempre no risco de ou ser trancada dentro de casa ou ficar do lado de fora sem conseguir entrar. É ruim, né? Quando a gente perde uma coisa assim. Só que eu fiquei uma semana procurando, gente. Aí teve um dia que eu ia saindo e eu estava cansada de procurar. Eu encostei a cabeça assim na porta do meu quarto e eu fiz uma oração. Falei, Deus, onde que está essa chave? No mesmo momento, me veio à mente. Eu tinha ido para um retiro e aquela bolsa que eu levei, ela tinha, sabe aquela bolsa que tem um fundo falso? Sabe? E quando eu acabei de fazer essa oração, eu lembrei exatamente da bolsa. A imagem da bolsa veio à minha mente. Eu corri lá em cima, onde eu tinha guardado, onde a gente guarda as bolsas, abri a bolsa e o que eu encontrei? A chave. Oh, glória! E Jesus contou uma história para a gente, porque ainda que essa chave seja uma chave assim difícil de ser reproduzida, na verdade, algum jeito a gente ia dar para abrir aquela porta, se que a gente tivesse que fazer outra, alguma coisa assim, a gente ia dar um jeito. Mas tem coisas que não tem jeito, que a gente perde que não tem jeito, não é? Ou que tem jeito e a gente não conseguiu descobrir o jeito que tem. Jesus, nessa parábola, ele está falando aqui, a gente vai ler, de coisas que foram perdidas, mas mais importante do que saber
que coisas são perdidas, Jesus quer que a gente saiba que tem coisas que nós não podemos perder. Porém, se perdermos, Ele quer nos ensinar a encontrar. Amém? Então, vamos ler. A parábola começa aqui no versículo 8. Jesus começa com uma expressão, porque Ele está dando continuidade à parábola anterior, que é a parábola da ovelha, né, que se perdeu. Então, nós vamos falar aqui, Jesus contando. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Deus está falando aqui, né, sobre uma verdade bíblica, e a gente sabe que o ensinamento principal dessa palavra é transmitir o amor de Deus por nós, o amor de Deus pelo pecador e o esforço, o investimento de Deus. E ao enviar Jesus, esse foi o grande, o maior investimento de Deus para encontrar esse pecador perdido e resgatar essa pessoa. Resgatar a mim, resgatar a você. Esse é o ensinamento principal dessa palavra, e está claro aqui no versículo 10, quando Jesus encerra essa parábola dizendo: assim vos digo, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, que se volta e se achega para Deus. Esse é o ensinamento principal. Mas eu acredito que a gente possa usar também essa parábola para entender outras situações, outras verdades espirituais. Jesus começa perguntando: qual a mulher? Eu me lembrei, quando eu comecei a estudar essa parábola, que Jesus também começa falando em outro trecho, eu acho que em Lucas 11, quando ele começa falando assim: qual dentre vós é o pai que o filho pedindo pão não dará a ele uma pedra? Não é? E Jesus vai se referir à concessão do Espírito Santo no final desse trecho. Aqui Jesus começa perguntando: qual é a mulher? Jesus está dizendo: não é comum a uma mulher, não é comum a uma pessoa perder algo e não reagir, e não fazer nada para encontrar. Não é comum a uma pessoa perder algo e continuar nessa posição de perda, de sofrimento. Ou seja, o comum que Jesus está dizendo é que essa pessoa que perdeu, ela tem uma atitude. Por isso ele começa: qual é a mulher que não vai fazer isso, que não vai reagir, que não vai em busca daquilo que se perdeu? Então, o sentido, né, dessa parábola, Jesus começa falando para as mulheres, né, que estavam ali, eu acredito. Jesus começa dizendo algo que era familiar às mulheres, porque naquela época, né, diz os estudiosos, né, e nesse trecho a gente aprende que essas 10 dracmas poderia significar, representar uma aliança. Algumas mulheres poderiam receber como dote para o seu casamento, ou como um símbolo do compromisso firmado com o seu noivo. E perder uma dracma, que na verdade, irmãos, tinha o valor de um dia de trabalho, nem é tão alto assim o valor financeiro, econômico de uma dracma, que correspondia ao valor de um denário, né? Na verdade, o valor dessa dracma era mais afetivo, porque essa dracma poderia representar esse compromisso firmado. Essa dracma das 10, né, que foi perdida, essa dracma perdida, ao ser perdida, poderia representar uma falta de fidelidade a esse compromisso. E isso, para uma mulher que estava na expectativa de um casamento, era algo muito sério, muito triste, muito penoso. Concorda comigo? Então, quando a gente vê essa mulher, ela reagindo a essa perda e se dispondo a procurar essa dracma, talvez a gente não entenda o esforço dela procurar, mas ela justamente se empenha em procurar porque essa dracma tinha um valor especial, muito além do valor monetário que um denário, uma dracma grega, né, ela possuía. Amém, queridos? Mas essa parábola, então, ela vai se referir a perdas
E eu creio que a gente pode usar o ensinamento que Jesus traz nela para a gente entender algumas coisas sobre as perdas que todos nós vivenciamos, experimentamos. Todo mundo já passou ou está passando por uma situação de perda. Nós perdemos pessoas queridas, né? Nós perdemos muitas coisas, podemos perder bens materiais. Há perdas que, na verdade, são inevitáveis na nossa vida. Nós não podemos evitar algumas perdas. E aí, nós precisamos aceitar. A aceitação é uma atitude necessária diante de perdas inevitáveis. Perdas inevitáveis são aquelas que nós não fizemos nada para perder. E acabamos, por algum motivo circunstancial da vida, nós acabamos perdendo algo. Mas não fizemos exatamente nada para perder. E a gente precisa compreender que há um propósito nessa perda. Amém? Nós precisamos compreender o propósito de cada situação que nós vivemos, inclusive da perda. Inclusive, falando nisso, em Eclesiastes 3, nós vamos ler que há tempo para perder e há tempo para buscar. Tempo para buscar e tempo para perder. Então, há perdas que são inevitáveis. E nós precisamos entender e romper. Romper com essas situações de perda. Pedir ao Senhor realmente para nos romper, né? Como já foi declarado aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo, eu não paro, eu continuo prosseguindo, eu continuo avançando, eu continuo agindo. Ou seja, as perdas não têm o poder de me paralisar. Você pode dizer amém? Mas existem outros tipos, outras situações de perdas que a gente pode viver e que são perdas que dependem de coisas que nós fazemos e, às vezes, de coisas que nós não fazemos. E essas perdas, muitas vezes, podem trazer e trazem muito dano e muito prejuízo para a nossa vida. Talvez você já tenha perdido algo que trouxe muito prejuízo para a sua vida e talvez você não tenha entendido o dano e o prejuízo que você viveu ou está vivendo por conta dessa perda. E eu creio e peço a Deus que essa palavra seja uma palavra libertadora nessa noite, seja uma palavra de cura para o nosso coração, para que nós possamos realmente viver um novo tempo que Deus libera para nós, amém? Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, estamos aqui adorando ao Senhor, e a palavra dele é como uma flecha, né? É como um martelo que esmiuça a penha, é como fogo que consome. Eu creio no poder dessa palavra, você também crê? Então vai profetizando aí sobre a tua vida. Então são perdas, meus irmãos, que podem trazer prejuízos, né? Essas perdas que nós queremos falar, são perdas que podem trazer prejuízos na área familiar, na área emocional, na área espiritual. São perdas que Deus não quer que nós vivamos retidos, né? Paralisados, limitados dentro dessas situações de perda, dessas experiências. Então, nós vemos na palavra que nós podemos realmente perder muitas coisas, mas o foco dessa história, eu volto a repetir, não são necessariamente as perdas, nem como nós perdemos, embora seja interessante a gente entender como nós perdemos algumas coisas que são essenciais na nossa vida. Você não acha interessante a gente saber como pessoas que serviam a Deus, personagens, pessoas de carne e osso, gente como a gente, da palavra de Deus aqui na Bíblia, perderam coisas essenciais, importantes e reencontraram essas coisas, ou não reencontraram? Aqui na Bíblia está cheio de exemplos, exemplos positivos, exemplos negativos, para que a gente olhe, para que a gente aprenda com esses exemplos, não é verdade? Eles estão aqui, escritos para a gente aprender. Então, é preciso que a gente entenda que essas perdas, elas podem acontecer com todos nós e acontecem. Mas o que Deus quer trazer, enfatizar para a gente, é como nós reagimos diante dessas situações e dessas experiências de perda. Vou perguntar uma coisa para vocês. Qual é o valor de uma moeda que está perdida? Fala para mim. Qual é o valor de uma moeda que está perdida, gente? Tem valor a moeda perdida?
né? Se eu falar assim, eu tenho 150 mil na minha conta. Aí sim, mas se eu falar, tem 150 mil, mas não sei onde está. Perdeu, né? O que eu vou fazer com 150 mil perdido? Às vezes, a gente lida, sim, com coisas espirituais. Às vezes, nós estamos lidando dessa forma. A gente usa, assim, ilustrações da vida natural, né? Quem já não guardou aquele aparelho de jantar bonito? Mulheres, vocês sabem do que eu estou falando, né? Quem já não guardou aquele aparelho de jantar bonito, dizendo, no dia que a visita vier, eu tiro e boto aqui para servir. E eu cansei de ouvir o Estevão dizendo, mãe, tem visita aqui hoje? Vem visita aqui? Eu falei, não, agora eu vou aprender a lição. Vou tirar essa louça, essa prataria do armário. Tem prata lá em casa não, gente, mas tem uns negocinhos bonitinhos. Eu vou tirar e vou usar, né? E hoje eu comecei, continuei fazendo esse exercício, né? De usar coisas, porque a gente tem mania de guardar, não é? Guardamos as toalhas de banho, aquelas coxas bonitas. Quem é que já não pensou assim, eu vou sair com o carro mais velho e vou deixar o mais novo na garagem para não gastar o mais novo, para não pegar chuva, para não ter que secar depois e lavar, né? Então, gente, são valores, né? Usando uma ilustração da vida natural, são valores que a gente tem, que às vezes a gente guarda, a gente retém, ou a gente não usa, não usufrui. E aí eu quero trazer, espero que o Espírito Santo, que está aqui, está aí na sua vida também, nos ajude a entender nessa noite se há situações, valores que nós temos retido, que nós temos guardado, não temos usado ou temos desperdiçado. A gente vive numa época de valores torcidos, de valores realmente revirados. Nós vivemos numa cultura em que há uma distorção dos valores e Deus realmente conta conosco, como pessoas que estão como peregrinos nessa terra, pessoas que são representantes, embaixadores de Cristo nessa terra, para que os valores, os princípios da palavra de Deus não sejam desprezados. Amém? Deus conta comigo e com você, para que esses valores sejam resgatados. Nós não podemos perder algumas coisas, como os princípios da palavra de Deus, como os valores eternos, como os valores do céu. E nós, muitas vezes, por conta dessa cultura de valores que a gente vive, né? E às vezes eles vêm e permeiam a nossa mente, muitas vezes nós perdemos o sentido, o propósito da nossa vida. E essa palavra vem nos dizer, não perca o propósito da sua vida, não perca o valor da sua existência, não perca o valor da obra redentora que Jesus realizou por você. Não vamos perder os valores, os princípios que são os valores do céu. Nos perdermos cultivando e alimentando os valores que nós aprendemos e assimilamos tão facilmente nessa vida terrena. Um dia Jesus contou a história de um homem que ele conseguiu ajuntar muitas riquezas e muitos bens, e ele estava tão farto de bens, que ele disse assim, eu vou abrir um celeiro, eu vou aumentar o meu espaço, e eu vou acumular, vou colocar lá dentro tudo que eu tenho possuído, e vou folgar, vou viver folgado, né? De boa, né? Como diz por aí. E aí, o que aconteceu? Deus apareceu para ele e disse, louco, insensato, insano, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E Jesus vai ensinar a juntar tesouros no céu. Porque no céu a traça não rói e o ferrugem não corrói. E nesse final de ano, queridos, nós podemos inaugurar um tempo novo. Eu creio que Deus, Ele está liberando graça sobre nossa vida todos os dias, para que possamos viver um tempo novo. Não precisamos esperar o ano romper daqui a 4 ou 5 dias, 5, né? Daqui a 5 dias, para vivermos um novo tempo de Deus, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida e sobre a sua vida. Todos os dias as misericórdias do Senhor estão se renovando, então eu posso e você pode, hoje mesmo, começar a viver um novo tempo, na presença do Senhor, um novo tempo de Deus.
Podemos começar a semear no Espírito. Podemos começar ou continuar, ou renovar o nosso propósito de ajuntar tesouros no céu, de cultivar os valores do céu. Amém? Porque os valores do céu, os tesouros do céu, não vai ter ninguém para destruir. Sabe por que muitas vezes nós sofremos e nos debatemos com as perdas dessa vida? É porque estamos vazios dos valores do céu e baseamos a nossa vida nos valores terrenos, nas coisas que nós possuímos aqui na terra. E às vezes eu não estou falando, não estou me referindo, quando eu digo as coisas que nós possuímos, a coisas materiais apenas, mas a relacionamentos, a situações que nos trazem certo conforto. Amém por elas, glória a Deus por elas. Mas nós não podemos basear a nossa existência, o propósito da nossa vida nessas situações, porque essas situações podem romper, elas podem deixar de existir, mas os tesouros que nós cultivamos no céu, os valores espirituais, os valores de Deus na nossa vida, não podem ser consumidos. A traça não pode roer e nem o ferrugem vai corroer. Você pode dizer amém? E eu creio que Deus, Ele nos envia uma palavra, e essa palavra, ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra, né, até a divisão da alma e do espírito, ela vai discernindo, e eu oro para que ela venha discernir na nossa vida, na minha vida, na sua vida, o que tem sido cultivado como valor do céu nessa noite. Amém? E nós então vivemos, né? Estamos vivendo dias difíceis em que muitos valores, irmãos, muitas situações têm sido perdidas. Ficamos muito frágeis às vezes na nossa vida familiar, na nossa vida emocional, a nossa vida espiritual se torna debilitada por conta de alguns valores que estão sendo perdidos. O Senhor fala na palavra dele que no final dos tempos, o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas essa palavra não pode se referir a nós, igreja. Nosso amor tem que ser renovado, tem que ser cultivado. Amém? Porque o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. O Espírito Santo é Deus e Deus é amor. Amém, gente? Ó, amém? Então nós não podemos nos incluir nessa palavra. Nós não podemos deixar que essa palavra seja a realidade da nossa vida. Primeiro mandamento que nós vemos na palavra de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade, com toda a sua decisão, com toda a sua atitude. Deus está falando para a gente de uma pessoa que teve atitude. Nós precisamos amar a Deus com atitudes. Amém? O Senhor fala, vocês serão conhecidos, vocês me amarão se vocês obedecerem os meus mandamentos. Deus não falou assim, vocês me amarão pelo número de cultos que vocês prestarem a mim. Glória a Deus pelos cultos que nós prestamos ao Senhor. Mas não é nisso que é medido o nosso amor. Não é no serviço que nós fazemos para o Senhor. Nosso amor é medido na nossa obediência aos princípios e aos mandamentos dele. Você pode dizer amém? Então, Deus está nos trazendo, né, esse entendimento. Eu tive num retiro dos jovens, retiro de Geração Livre. Quem esteve lá? Geração Livre, quem estava lá, glória a Deus. Né? E ali eu tive, passando por ali, fui muito abençoado naquele lugar. E o tema do retiro foi Coração em Chamas. E eu entendi que Deus está trazendo para nós um renovo da parte dEle, para que nós possamos ter um coração em chamas. O que é um coração em chamas? É um coração fervendo, né, Léo? A gente ouviu lá, né, Gabi? É um coração fervendo, que ferve por amor ao Senhor, que ferve de amor pelo Senhor, mas que também ama o seu irmão, amém? Porque se nós amamos o Senhor, nós vamos amar o irmão. Mas se não amamos o Senhor, como é que nós vamos amar o irmão? Né? Como é que você vai amar o irmão que você vê se você não ama a Deus que você não vê? Né? Então, nós precisamos entender que há princípios, há valores que nós não podemos perder. Não podemos perder o nosso propósito, irmãos. Não podemos perder o propósito da nossa existência, o propósito do nosso chamado. Não podemos perder, irmãos, a capacidade de gerar os sonhos de Deus, de gerar os propósitos de Deus. Amém? Nós fomos guardados durante esse tempo. Nós tivemos reuniões familiares nessa semana e ali nós agradecemos, né? E eu estava recordando hoje de manhã, né? Todos os meus familiares, graças a Deus, estávamos todos ali, mas o mais importante, não é estarmos todos ali, o mais importante é que estávamos ali na presença de Deus. Estávamos ali renovando a nossa aliança com o Senhor.
Amém? Essa é a importância maior, não é? Estamos perdendo muitas coisas por conta da época que nós estamos vivendo. Às vezes perdemos a alegria de congregar, de estar aqui, de olhar, de poder olhar o irmão. Não podemos abraçar, mas agora a gente até aprendeu, né? A gente pode até sorrir com os olhos. Já aprendeu a sorrir com os olhos? Vou ensinar como é que a gente vai sorrir com os olhos. Viu? Quer treinar? Pode treinar. Pode sorrir para o seu irmão com os olhos. A gente pode sorrir com os olhos, não é? Nós podemos sorrir com os olhos, sorrir com afeição. Nós podemos transmitir afeto de várias maneiras. Quantas pessoas você já abraçou hoje? Levanta a mão quem deu pelo menos 2 abraços. Dois abraços hoje. Oh, deu um glória a Deus, você pode abraçar, irmão. Né? Quantas pessoas a gente pode transmitir afeto hoje, carinho, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui, sem ser necessariamente seu esposo, seu filho, sua avó. Você pode transmitir afeto, carinho para alguém hoje? Amém. Valores, irmãos. Às vezes a gente pensa que valores são só aquelas coisas ditas espirituais. Mas muitas vezes o estar reunido em família, o estar reunido, né, com os nossos irmãos, com os nossos queridos, estar reunido aqui, o congregar, também é um valor espiritual. O participar da vida de um irmão, poder estender a mão, poder cuidar de alguém, mesmo não podendo, às vezes, ir à casa dele, mas mandando uma mensagem. Isso é cultivar princípios espirituais. Amai-vos uns aos outros, carregai, né, as cargas uns dos outros. Não é isso que a palavra de Deus diz? São valores espirituais que a gente escolhe cultivar. E às vezes nós pensamos, né, que essas coisas não têm mais lugar, mas nós somos igreja, somos o povo escolhido de Deus para vivermos os valores do céu, amém? Os valores do céu, os valores espirituais que Deus deixou registrado na sua palavra. Quantos de nós temos perdido a capacidade de ser grato, de agradecer, de nos maravilhar com as coisas simples, como sentar na nossa mesa, às vezes fazer uma refeição com a nossa família. Quantos de nós temos perdido as oportunidades até mesmo de fazer uma oração na hora da refeição, de trocarmos palavras de reconhecimento, ou como foi importante aquilo que você fez ontem, como eu achei bonito aquele gesto seu. E às vezes nós vamos perdendo, irmãos. A vida agitada, corre, a gente vai perdendo essa espontaneidade, sabe? A gente vai perdendo essa oportunidade de semearmos coisas que trazem vida, que trazem alegria e que promove o reino de Deus em nossa casa, em nossa igreja. Amém? Mas Deus quer e Ele espera que eu e você façamos uma história diferente. Qual é a mulher que vai se conformar com a perda? Temos perdido tantas coisas importantes. Temos deixado de contemplar muitas vezes as coisas nobres e excelentes às quais nós temos acesso. Está aqui hoje, no dia 26 de dezembro. É especial para você? Você se sente grato por ter sobrevivido a essa tempestade, estar aqui? Aleluia, glória a Deus. Precisamos contemplar o mover do Senhor na nossa vida. Às vezes, nós nos deparamos com cenas tão preciosas. Esses dias eu saí daqui, quando a gente passa por aquela rua ali, que é o meu caminho para casa, eu vi algo que me chama muita atenção na natureza, é a lua. Eu acho a lua linda. E eu olho para a lua e, às vezes, a gente fica, meu Deus, impressionado com a natureza. Às vezes, a gente tem deixado de se maravilhar com as coisas do dia a dia, que são simples, mas são especiais, porque Deus as fez, as colocou na nossa vida, para nela nós nos alegrarmos também. Amém, queridos? E quantos outros valores e quantas outras oportunidades nós temos perdido?
Quantas dracmas, quantas moedas, quantos valores nós temos deixado de desfrutar delas porque estão perdidas. Eu poderia falar de muitas coisas. Eu poderia falar do prazer da oração, do prazer da comunhão, do prazer de abrir a palavra e ouvir Deus falando com a gente, de aprender com Deus os segredos da sua palavra, de caminhar com Deus. Temos perdido aquele momento de solitude, não é? Que não é solidão, porque a solitude você escolhe. A solitude é aquele momento que você escolhe ficar sozinho. Hoje nós temos uma dificuldade incrível de ficar sozinho. Aí você pode dizer, mas eu fico sozinho o dia inteiro na minha casa, sai todo mundo para trabalhar, mas a gente não está sozinho, porque tem o WhatsApp lá do lado da gente, tem o Facebook do lado da gente, tem o Instagram do lado da gente, não é verdade? E a gente não está sozinho nunca. E se a gente não está sozinho, como que a gente vai ser ministrado pelo Espírito Santo? Se a gente está com a mente ocupada o tempo todo e a gente não tem um momento de solitude para ouvir o Senhor, queridos, eu preciso fazer momento de solitude, porque Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você mais do que Ele tem falado. Você acredita nisso? Esse dia eu li alguma coisa interessante. Eu li assim, Deus está sempre batendo a porta da nossa casa, mas nem sempre a gente está em casa para abrir a porta. Não é? Então, meus amados irmãos, a questão não é perder. A questão é não reconhecer o que perdemos. E a questão maior é quando nós não reconhecemos, porque se nós não reconhecemos, como que nós vamos fazer e o que nós vamos fazer para encontrar aquilo que nós perdemos? Se não reconhecemos o que perdemos. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que a palavra do Senhor, ela faça com que os nossos olhos se abram, nosso entendimento se abra, e nós possamos entender esse Deus de coisas achadas, coisas perdidas e coisas achadas, porque a importância dessa palavra não é o que foi perdido, mas o que foi achado, amém? Deus quer que nós saibamos não apenas o que nós perdemos, mas que é possível encontrar aquilo que nós perdemos, amém, queridos? Nós podemos encontrar se entendermos os princípios que estão aqui na palavra, e a palavra de Deus vai dizer que essa mulher, ela fez uma coisa, porque eu não sei se quando ela descobriu que aquela única dracma tinha sido perdida, eu não sei se ela esperneou, eu não sei se ela chorou, eu não sei o que ela fez nesse sentido, eu não sei qual foi a reação emocional que ela teve, mas eu sei de uma coisa, ela não ficou parada. Ela foi e começou a fazer alguma coisa. A primeira coisa que a Bíblia fala, lê aí na sua Bíblia, a primeira coisa que ela faz quando ela perdeu, ela disse assim, qual a mulher que se perdeu uma dracma não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Jesus está falando, é preciso acender a candeia. Essa mulher, ela deve ter acendido a candeia, porque Jesus vai falar, essa mulher vai acender a candeia, essa mulher não vai se conformar com a perda. Às vezes nós nos conformamos com aquilo que perdemos, às vezes nós não procuramos porque não dimensionamos o valor do que foi perdido. Às vezes nós não procuramos porque nós não entendemos que aquilo que foi perdido pode influenciar no propósito que Deus tem para a nossa vida, nas promessas e planos que Deus quer cumprir na nossa vida. Quer ver? Olha para Gideão. Gideão estava lá no lagar, estava lá se escondendo dos midianitas, e a história diz em Juízes 6 que quando ele estava lá se escondendo, lá acuado, tendo medo dos midianitas que vinham e destruíam a lavoura e roubavam o gado e destruíam a plantação, Gideão estava lá escondido. E aí a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Gideão. E quando o Senhor aparece, glória a Deus, porque o nosso Deus, o Deus de Gideão, ainda aparece, amém? Se Ele não aparecesse, eu e você não estávamos aqui, irmão, mas não estávamos mesmo aqui, de jeito nenhum. Nós estamos aqui porque Ele apareceu na nossa vida. E quantas vezes Deus reaparece? Né, Gabi? Quantas vezes Deus reaparece, e em nome de Jesus hoje, Deus está lançando luz sobre o nosso coração, Ele está reaparecendo para mim através dessa palavra, Ele reaparece para você através dessa palavra, sabe para quê? Para que a gente possa se identificar
coisas que talvez a gente não esteja cultivando, coisas que nós já nos acostumamos sem elas, mas que precisam ser resgatadas, como foi na vida de Gideão. Quando o Senhor achou Gideão, o Senhor disse assim: Gideão, homem valente. E aí, se você ler o contexto, eu não vou poder aqui falar muito sobre esse trecho por causa do tempo, mas se você ler o trecho de Gideão ali, de Juízes 6, você vai ver que aquele encontro com Deus gerou para Gideão um desejo, uma busca, porque ele buscou o Senhor, fez propósito com Deus, e ali ele levantou o altar, e a vida dele foi restaurada, e a vida do povo também foi abençoada por conta do agir de Deus, do resgate dos valores que Gideão havia perdido. Então, nós não podemos nos acomodar, não podemos nos conformar com aquilo que foi pedido. Temos que contar com a ajuda do Espírito Santo. Em nome de Jesus, vamos acender a candeia. Vamos chamar Jesus. A palavra de Deus diz, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz, Jesus, a presença dele é que lança a luz. 1 João diz a respeito de Deus que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se aquela mulher acendeu a luz é porque a casa estava escura. E se ela não acendesse a luz, ela não poderia encontrar. Talvez você esteja também em algum momento de obscuridade na sua vida. Mas em nome de Jesus, a presença de Deus está aqui e está acessível para cada um de nós. Se chamamos por Jesus, se buscamos a Jesus, se quebrantamos o nosso coração, o Senhor está perto daqueles que o invocam. Mas é preciso reconhecer, é preciso entender que há situações que não podem ficar, meus irmãos, do jeito que está. Não espere 2022 chegar para resgatar o que tem sido perdido. Comece hoje, acenda a candeia. Aí no seu lugar comece a falar com Deus. Deus, eu invoco o teu nome. Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Senhor, vem, Senhor, ministrar o meu coração. Vem, Senhor, me dá não apenas o conhecimento daquilo que eu perdi, mas também autoridade para eu encontrar o que eu perdi. Para que eu não continue, Senhor, vivendo uma vida privada da bênção que o Senhor tem para mim. Porque muitas vezes perdemos as coisas de valor, os princípios de Deus, eles são desprezados, são negligenciados, e nós estamos vivendo aquém do plano que Deus tem para nós. Queridos, Deus tem promessas para cumprir nas nossas vidas, que vão ser cumpridas sim, porque Ele é poderoso para fazer, na medida em que nós nos dispormos a achar, a encontrar aquilo que foi perdido. Foi isso que Deus disse para Josué. Josué, esforça-te, tem bom ânimo, medita de dia e de noite nessa lei. Porque eu vou fazer você penetrar, você entrar nessa terra, eu vou dar essa terra. Mas há um requisito, resgata os valores. Mostra para o meu povo a minha lei. Diga para o meu povo que é importante, que é necessário, que é essencial cumprir a minha palavra. E essa mulher então, ela acendeu a luz, ela acendeu a candeia. Ela entendeu que ela não podia reencontrar o que ela havia perdido sozinha. Você também não pode, nem eu. Mas o Espírito Santo é aquele que lança a luz, é aquele que está esperando te mostrar. Vamos, filho, eu te conduzo. Eu te conduzo lá. E ela varreu a casa, irmãos. Às vezes, varrer a casa exige um esforço. Gera certo desconforto. Né, mulheres? Quem acorda dizendo assim, ai, que bom, hoje eu vou varrer a casa. Às vezes você pode até acordar alegre porque você está em condição física de fazer isso. Não é? Mas varrer a casa, fazer faxina na casa, não é uma coisa que a gente acha, que agradável. Ela varreu a casa. Ela enfrentou o desconforto.
E ela começou a remover os obstáculos. Com certeza, tinha muita coisa ali para ser removida para que ela encontrasse aquela dracma. Ela teve que remover alguns obstáculos. E assim na nossa vida também. Às vezes nós temos que remover alguns obstáculos. O que será que tem impedido a gente de cultivar os valores do céu? Será que é uma vida agitada? Será que é uma vida cheia de compromisso? Será que os valores terrenos, eles têm permeado a nossa vida e têm nos feito distanciar do propósito que Deus estabeleceu para nós? Será que nós estamos tão envolvidos e distraídos como estava Marta, envolvida e afadigada com muitas coisas, que esqueceu a melhor parte, a que Maria estava buscando, e que Jesus disse para ela: Marta, essa parte que Maria escolheu, ninguém poderá tirar. E às vezes Jesus diz para mim e para você: por que você corre tanto? Por que você está tão afadigado com as coisas da vida? A boa parte está à sua disposição. A boa parte sou eu, a boa parte é a minha presença. Vamos resgatar, amém? Vamos buscar. E ela varreu. E varrer dá trabalho, né, gente? Às vezes tem um custo. Às vezes vai custar sim para a gente reencontrar valores perdidos. Vai custar um esforço, vai custar atitude, vai custar a postura, vai custar um rompimento com algumas coisas para alcançar as outras. Porque às vezes é preciso abrir mão de algumas coisas importantes para alcançar algumas coisas essenciais. Amém? Às vezes você vai precisar abrir mão de coisas muito importantes para alcançar algumas coisas que são essenciais. Aquelas que você não pode perder, aquelas que fazem parte da sua existência, que são essenciais para a tua vida, para a tua qualidade de vida e a qualidade de vida espiritual. Então nós vamos varrer a casa, nós vamos buscar com diligência. A palavra de Deus diz que ela varreu a casa. E ela buscou, mas não buscou de qualquer jeito. Ela não buscou como quem diz, se encontrar bem, se não encontrar tá bom também. Não, ela buscou com diligência. Diligência quer dizer zelo, diligência quer dizer cuidado, interesse. E nós precisamos buscar os valores espirituais, as coisas de Deus com interesse, com zelo, com cuidado, porque são de Deus. E se são de Deus, são mais do que especiais. Deus está falando com você? Falando comigo também, irmãos. E buscar com zelo e com interesse até achar. Até achar. A gente poderia dizer que Jesus está falando para a gente: quem procura? Quem procura? Quem procura? Aleluia. Quem procura com Jesus vai encontrar. Quem procura com Jesus vai achar. Vai achar o que você não pode perder. Não é tolo abrir mão daquilo que você não pode reter para segurar firme o que você não pode perder. Até achar. E achando, o que essa mulher fez? E achando, ela foi lá fora, olha só. Ela convocou as amigas e as vizinhas e ela disse: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E sabe o que eu aprendo aqui? Que quando você acha aquele valor, quando o Senhor te enriquece com valores do céu, as pessoas próximas a você, elas são sempre afetadas de forma positiva. Elas são sempre afetadas de forma abençoada. Elas são impactadas. A sua família é impactada quando você cultiva os valores de Deus. A sua igreja é afetada, é abençoada quando você cultiva os valores do céu. É impossível alguém cultivar os valores do céu, viver os propósitos de Deus nessa terra, e alguém ou as pessoas do seu lado não serem tocadas por Deus. E eu creio que Deus tem uma expectativa com relação à minha vida e à sua vida. É que a gente assuma o nosso lugar, assuma a nossa postura e comecemos a semear no Espírito, porque aquele que semeia no Espírito colherá vida, vida eterna. Então, queridos,
Talvez você chegou aqui hoje sem saber o propósito. Quantas pessoas estão vivendo sem propósito? E você tem vivido situações, talvez de perdas de projetos, perdas de sonhos, perdas de ideais e perdas de valores espirituais que já foram prioridade na sua vida. Talvez você tenha se perdido no meio de tantas perdas. O primeiro requisito para que a gente possa recuperar o que nós temos perdido no contexto da nossa família, no contexto da nossa igreja, ou da nossa caminhada com Deus, da nossa vida, do nosso relacionamento com o Senhor, é ser achado por Ele. Jesus termina essa parábola dizendo isso. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ser achado por Deus, ser achado em Deus. Jesus quer te encontrar hoje. Um dia Jesus chegou lá no Jardim do Éden e perguntou: Adão, onde você está? Você não sabe que, claro que Deus sabia onde que estava Adão. Mas Adão precisava dizer onde ele estava. Você e eu estamos sendo convocados pelo Senhor hoje a dizer onde é que nós estamos. Onde você está? Que lugar que você está? Oh, irmão, o Senhor pode te ver onde você está. Aleluia. Ele pode te encontrar no lugar onde você está. Talvez você esteja gritando aí: Deus, eu estou aqui, Deus. Talvez as perdas tenham afetado tanto a tua vida que você perdeu de vista a pessoa de Jesus e o que Ele pode fazer. Mas eu creio que Deus não deixou esse registro aqui na palavra dEle em vão. Eu creio que Deus deixou essa história aqui para mim e para você, para a gente lembrar que o nosso Deus é Deus que restitui o que foi perdido. E eu quero profetizar para a tua vida em nome de Jesus Cristo um tempo novo, um tempo de liberação da graça de Deus para a sua vida, um tempo de inconformismo espiritual, e que você não vai mais se conformar em estar do mesmo jeito, em estar no mesmo lugar espiritual. Você vai começar a caminhar, você vai começar a se mover em Deus, você vai começar a resgatar aquilo que está perdido em nome de Jesus Cristo. Você vai começar a viver o propósito de Deus para a tua vida. Você vai viver uma vida abundante, uma vida de realização em Deus. Você vai andar em caminhos altos diante do Senhor. E as tribulações, e as lutas, e as aflições desse tempo presente, elas não vão limitar a sua vida. Elas não vão privar você da riqueza, da vida, do poder, da graça, do Espírito Santo, que Ele libera e oferece para nós todos os dias, e oferece para nós hoje. Vamos correr para o Senhor, vamos nos abrir, vamos abrir o coração diante do Senhor. Talvez o inimigo esteja sussurrando na tua vida, na tua mente, que você já foi longe demais, que está frio demais, ou você fez alguma coisa que não tem condição de se levantar, de se reerguer. Pois eu quero desfazer essa palavra hoje em nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus que está sendo ministrada. Eu quero dizer que nenhum conceito, e nenhuma filosofia, e nenhuma ideia do inimigo vai prevalecer na tua vida, porque grande e maior é o poder de Deus, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Eu quero declarar para a tua vida um novo tempo diante do Senhor, um novo tempo na presença de Deus,
um tempo de crescimento espiritual, um tempo de alimento, aleluia, um tempo de assentar na mesa com o Senhor e cear com Ele, um tempo de riqueza no Espírito, um tempo de crescimento em Deus, de frutificação espiritual. Eu quero profetizar na tua vida que Deus vai liberar autoridade para que você rompa com tudo aquilo que tem te mantido na dor da perda, no fracasso. Teve uma música que recentemente tocou muito meu coração. Eu estive aprendendo a cantar e a declarar. E ela diz: mas o troféu não é só para aqueles que não fracassaram. E ele diz: eu tive muitas quedas, mas eu não fiquei no chão. Você pode ter sofrido muitas quedas, muitos tropeços. O que importa é que o seu ano novo comece hoje e você diga: eu não vou ficar no chão. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou prosseguir para o alvo e eu vou romper com tudo aquilo que me faz ser frustrado, que me faz estar paralisado, que me faz estar entristecido. Oh, querido, a Bíblia diz: há uma promessa de Deus para a igreja do Senhor, há uma promessa de Deus para quem está na aliança com o Senhor. E Isaías diz que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vai nascendo a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você clamar, se você pedir, se você buscar, não há pai que possa ser solicitado, ser chamado, e Ele vai dar pedra no lugar de pão, nenhuma serpente no lugar de um peixe. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo. Acenda. Acenda. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, sabe quem Ele é? É o Espírito Santo, irmão. É o óleo, é o azeite da lamparina. É o azeite da lamparina. É o Espírito Santo. Ele está aqui, está fluindo aqui, está fluindo aí. Aleluia. Comece a levantar as suas mãos. Comece a declarar: ei Deus, pode me achar. Tudo que eu preciso é ser encontrado no Senhor. Tudo que eu preciso é ser achado em Ti. E quando você se esconde nele, Deus pode te ver e você se torna agradável no amado, porque você está escondido em Jesus. Escute, não tenha vergonha de vir, não tenha vergonha de se render, não tenha vergonha de dizer: Deus, eu perdi, mas eu vou encontrar. Ei Deus, está difícil demais prosseguir. Está difícil demais caminhar, Senhor, sem. Mas eu ergo as minhas mãos. E eu vou encontrar. Eu vou buscar. E vou achar. Você quer viver esse processo? Você quer deixar esse lugar de dor? Jesus me fala que tem gente no lugar de dor, no lugar de frustração, no lugar de perda, que hoje Ele convida a sair do lugar, a deixar esse lugar e vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Vem com seus 2 peixes, seus 5 pães, mas vem, oh aleluia, vem com a sua fé. Talvez assim, né? Como aquela velhinha que está se apagando. Vem, porque Ele é o autor e consumador da fé. Vem. Vamos construir uma história nova. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero dizer para você que o recomeço promete. Sabe, no inverno
a gente olha aquelas árvores sequinhas, né? Parece que está tudo terminado. Não tem folha, não tem fruto. E a gente fica admirado quando vê aquela estação passar. Tem uma seiva correndo dentro daquele tronco. Tem nutrientes no solo. Quem está plantado em Deus, quem está plantado em Deus, não perece no inverno. Quem está plantado em Deus, não morre no deserto. Bem-aventurado o varão, bem-aventurado a mulher que confia no Senhor, que vai passando pelo vale de Baco, vale de choro, e faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo, vão prosseguindo de força em força. Se você crê, levante a sua mão. Levante a sua mão. Deixa o Espírito Santo completar essa palavra agora no teu coração, na tua vida. Deus tem falado com o seu povo. Deus tem falado com a sua igreja. Ele realmente está preparando uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, para aquele encontro. Vamos, irmãos. Vamos manter as nossas lamparinas cheias. Amém? Fique com a sua mão levantada, porque o Espírito Santo vai trazer. Oh! Aleluia! Ele está arrancando valores terrenos. Ele está liberando para a tua vida valores espirituais. Receba essa graça. Receba esse toque. Receba essa cura. Receba. Diga sim ao Espírito Santo. Diga sim, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Como resistir, Espírito Santo, ao teu chamado? Como resistir, Espírito Santo, ao teu olhar, que nos confronta, que nos expõe, que nos desnuda, mas nos faz entender que é pela tua graça que nós somos salvos, é pela tua graça que nos levantamos, e é pela tua graça que vamos prosseguir. Não vamos desistir, Espírito Santo. Não vamos recuar, não vamos voltar atrás, não vamos, Senhor, ser destruído pelas tribulações e aflições desse tempo presente. Nós vamos prosseguir e nós vamos, Deus, avançar no conhecimento do Senhor. Oh, nós vamos avançar na experiência com a glória da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o renovo do Senhor para viver além das suas limitações, além daquilo que o inimigo tem colocado diante de você e dito: aqui não, é um limite para você, e você deu 2 passos para trás, mas a força e na unção do Espírito Santo você vai avançar muito mais, você vai correr muito mais, você vai correr e você vai avançar em Deus, vai avançar com Deus, em nome de Jesus Cristo. E pela palavra que Deus traz para minha vida e para a tua vida nessa noite, eu declaro que o seu ano novo não vai começar daqui a 5 dias, ele está começando hoje, ele está começando agora, em nome de Jesus Cristo. E para a glória de Deus, seja cheio da presença do Senhor, seja cheio da glória de Deus. Se levante desse lugar com propósitos firmes em Deus. Conte com o Espírito Santo para se ajoelhar na tua casa e levantar o altar ao Senhor, como fez Gideão, porque depois daquele dia ele foi vencer os midianitas, e eu e você somos levantados para vencer todos os gigantes e os inimigos que estão diante de nós. Nem sempre são inimigos visíveis, nem sempre são inimigos tocáveis, mas aqueles que se levantarem
forjarem, toda arma forjada contra a tua vida vai perecer, porque a unção do Todo-Poderoso está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. E se você entende, glorifica o Senhor, exalta o nome do Senhor, diga a Ele: Deus, eu creio na palavra do Senhor, na palavra que o Senhor está trazendo ao meu coração, e eu vou caminhar, Senhor, na força dessa palavra. Como Elias, eu vou andar na força do alimento que vem do céu para a minha vida. Aleluia, glória seja dada ao nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.